Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve, nos vê depois. Está começando mais um episódio do nosso podcast Café com Low Carb. Café com Low Carb e com corrida, né? Gente, vamos lá. Vai continuar Café com Low Carb, mas a gente vai... O plano é trazer mais corredores aqui para falar mais dessa conexão com essa vida mais saudável por causa da corrida, o que a corrida trouxe. Então, já tem vários convites aí para vir corredores para vocês conhecerem as histórias. E meio que sintonia, né? Meio que é uma sincronia, né? Porque a gente tá falando de vida saudável, tá falando de saúde, então é que a corrida faz muito parte, né? Então, vai ter mais corredores. É meio que um podcast de lifestyle, né? É. Vamos deixar assim? Isso aí. Então, beleza. Hoje o episódio vai ser Dicas para se tornar um corredor. Ou uma corredora. Ou uma corredora. É. Você vai dar as dicas separado? Ou... Não, só tô aqui deixando claro, porque vocês sabem como que é. Né? Melhor a gente deixar claro. Exatamente. Então, vamos lá, Isadora. Primeiro, eu quero que você conte o seu começo, por que você escolheu correr, como você começou correndo. Você não é carioca, eu falo pra ele assim, né? Não então... pergunta por quê, que senão viaja. A primeira pergunta que ele faz, conta a sua história. Ele lasca tudo. É porque, assim, você não é carioca. Se fosse carioca, podia estar fugindo num assalto e tu descobriu que era boa correndo, e aí levou... Eu sou carioca, então eu posso fazer piada carioca no meu podcast, não posso? Pode, senão a gente perde a audiência carioca, né? Mas tudo bem. Sim, depois a gente entra pra ver quantos milhares a gente perdeu, mas como eu sou carioca, eu posso fazer piada da minha cidade. Então, diz aí, narra aí, fala um pouco. A corrida, na verdade, entrou pra mim porque eu queria emagrecer. Ponto. Então, o foco era... Uma moça chegou em mim e falou, se você correr, você perde mais calorias do que se você ficar fazendo caminhada. Aí eu falei, opa, então eu quero correr. Então não tinha uma coisa de... Corria e comia um Big Mac depois? Não, né? Eu já tinha... Não sabia não conhecia low carb ainda, mas já tinha alterado a alimentação. Já não fazia uso de refrigerante, já estava tentando tirar o açúcar, não tinha conseguido ainda, mas estava no processo. Então, seguia aquele padrãozão de 3 em 3 horas, arroz integral, tal, aquelas coisas todas, mas... a corrida entrou justamente por isso. Você vai acelerar teu processo. Falei, então, vamos acelerar então. Se é pra correr, então vamos correr. E aí não sabia que, na verdade, eu não tinha o mínimo de fôlego. Eu não fazia ideia de como que eu ia fazer. Então, começou assim, eu tendo o primeiro ponto era, eu quero correr 1 quilômetro sem ficar andando. Porque eu conseguia fazer 30 segundos correndo a 8 km por hora e morria. E aí era mais 2 minutos para conseguir recuperar o fôlego e conseguir continuar. Então foi bem lenta essa evolução. Mas começou por causa disso, porque eu queria emagrecer. Tá. E aí você não criou, metas, objetivos, não fez nada. Você só subiu na esteira e falou, me ajude Deus a eliminar essa gordura. Não, foi assim. Quando eu entrei na academia pela primeira vez, eu era extremamente sedentária. Isso foi 22 de janeiro, foi os primeiros treinos que eu tive. Porque eu tive um negócio de primeiro fazer o empréstimo, depois pagar a academia, aí faz avaliação física, então demorou quase um mês. Mas eu fiz a matrícula no primeiro dia útil de 2014. E aí eu comecei os treinos no dia 22 de janeiro de 2014. É um dia que não dá pra esquecer. Às 17 horas e 22 minutos. Já era de noite já. Já devia ser umas 20 horas. Eu consigo ter um mapa daquele dia. E aí eu cheguei do serviço, fui direto pra academia, matei a aula aquele dia, porque tinha aulas voluntariadas, então eu não estava a fim de dar aula voluntariada na faculdade, e fui. E aí, eu obesa, o treinador olhou para mim e falou, vamos começar a fazer pelo aeróbico. Acho que é um padrão até de todas as academias, a gente entra fazendo porque você precisa ter condicionamento físico primeiro para fazer qualquer outro tipo de exercício. E aí ele, 60 minutos caminhando. Gente, aquilo era uma tortura para mim. Era muito torturante real. Porque a esteira que eu ficava, que eu me identifiquei, vamos dizer assim, ela ficava de frente para uma pilastra. As outras ficavam de frente para a parede. E aí era 60 minutos olhando pra pilastra, andando.
Não tinha fone de ouvido, porque o meu celular era muito podre na época. Então, meu fone de ouvido ele não funcionava um lado e o outro chiava, então eu não usava. Tênis, eu só tinha um tênis. Era o mesmo tênis que eu usava para ir trabalhar, o tênis que eu usava para fazer bico, era o tênis que eu utilizava para ir no mercado, era o mesmo tênis para tudo. Era tênis. Então, era isso que eu tinha que usar, era isso que eu usava. E roupa, eu usava o que cabia na época. Então, eu tinha bastante legging, toda gorda se identifica, todo mundo sabe, quando você é gordo, legging é um negócio que é quase que universal. Ela vai entrar e vai funcionar pra você. Então eu tinha o quê? Uma vastidão de leggings pretas. E aí a legging eu utilizava bastante camisetão. Então era assim, não tinha esse gourmet que é hoje de, eu tenho que ter o tênisinho de placa, eu tenho que ter o relógio de GPS pra correr na esteira, porque tem um monte de gente que usa relógio de GPS pra correr na esteira. Aí, eu preciso de um treinador específico de corrida. Não tinha nada disso. E assim foi até o final de 2021. Então foram 7 anos e alguns meses aí, quase 8 anos, correndo sem ter o treino específico para isso e porque eu gostava da corrida, não porque eu queria gourmetizar o processo. Nada disso. Então, não tinha desculpa. Vai funcionar? Se eu começar a correr vai ser assim? Então tá bom. E aí, andando 60 minutos, chega uma pessoa e fala pra mim, se você correr, você vai emagrecer mais rápido? É o sonho de todo gordo. Aí eu falei, então, beleza, bora lá, o que eu preciso fazer? Aí quando o treinador falou, não é assim que funciona, você vai correr. Você quer correr? Então vamos começar devagar. E aí o primeiro plano era começar a fazer 1 minuto correndo, eu não conseguia fazer 1 minuto correndo. E não era correndo 10 km por hora não, que é mais ou menos a média do pessoal. Era correndo 7, 8 km por hora. Pra mim já era uma puta corrida, porque eu tinha 97 quilos, 1,62 m. Então aquilo dava muito impacto no joelho. Então eram diversas coisas. E aí essa foi a meta. Quando eu consegui, ele falou, agora vai fazer 1 quilômetro. Aí, quando eu consegui fazer 1 quilômetro, passou para 1,5 km. E assim foi uma progressão. 6 meses depois eu fiz a minha primeira corrida de 5 quilômetros. Beleza. E hoje você teve uma grande evolução na corrida, hoje você faz parte de uma equipe, né? Tem treinador. Agora eu tô chique. Gourmetizei o processo agora. Gourmetizou o processo. Tem relógio, né? Tem relógio GPS, mas eu não uso na esteira, não. É uma vergonha isso, gente. Enfim, e aí a pessoa que tá em casa nesse momento, ouvindo o nosso podcast, ou ela não tá em casa, né? Enfim. A pessoa que tá ouvindo. A pessoa que tá ouvindo podcast. Ouvindo podcast, ela pode estar se perguntando, nossa, eu já faço a low carb, mas não tô tendo 100% do resultado que eu espero, quero dar uma acelerada nesse processo. Tá aí, atividade física, quero correr. Quais as dicas que você tem para dar para a pessoa começar a fazer essa atividade física ou outra, caso vou focar na corrida aqui. E vamos começar a dar as dicas aí, porque a gente veio aqui para isso, para dar dica, é o nome do episódio. Então, primeira coisa que queria deixar muito claro que isso não é uma orientação profissional para corrida, porque eu não sou e eu não quero ser um profissional de educação física. Esse é o primeiro ponto. Sim. Então, a primeira dica é, não me importa se você está na academia, se você tem um amigo personal, uma pessoa que está fazendo ali, às vezes, o estágio, está finalizando a faculdade de educação física, mas já tem uma noção disso. Não importa. Procure o profissional que caiba no seu bolso, que caiba na sua amizade, não interessa. Mas procure um profissional. O que eu vou falar aqui são dicas de uma pessoa que corre e procurou as mesmas orientações. Então, a primeira coisa que eu tive, como eu disse, era o cara da academia, ele era dono da academia, instrutor, professor, virou e falou, não é assim que sai correndo. Você nem pode sair correndo desse jeito, porque esse peso pode influenciar no teu joelho. Então, eu nunca tive o mimimi de, ele tá me chamando de gorda. Não, nunca tive isso. Ele olhou pra mim e falou, é para a sua segurança, eu não quero você lesionada dentro da academia ou fora, porque eu sei que se você enfiar na cabeça que vai correr, você vai começar a correr na rua. E não é assim que funciona. Existe postura, existe exercício próprio para isso. Respiração. Você nunca fez nada, de repente vai sair correndo, não é assim que funciona. Tem que ter condicionamento físico. Então ele falou, se você quer, é um objetivo seu, a gente vai fazer. Ou seja, a primeira dica é procure um profissional. Se você está, às vezes, numa rede de academia,
Podia ser um publi, podia, mas não é. Podia ser, por exemplo, a Smart Fit. Fica a dica. Então, vamos supor que você tá na Smart Fit. É uma rede de academia grande, popular, várias pessoas conhecem, legal, tem um preço super bacana. Tem treinador lá dentro, porque não é uma academia que você entra e sai aleatório. Não, tem um cara lá dentro que fica lá, ele manja com 20 pessoas ali o treino, tudo bem, mas ele pode te ajudar. Você vai chegar nesse cara e vai falar, quero começar a correr. Ele vai falar, então vem cá que a gente vai passar uns treinos pra você. Quantos dias na semana você vai correr? Você já corre? São perguntas que ele vai fazer e ele sabe qual treino vai passar pra você. Sim. Então ele vai olhar pra você e falar, então vai ter aquelas coisas, aquelas tarjetinhas lá de treinos intervalados da própria academia. Ele vai passar pra você o que você deve começar, como você deve fazer, o uso da esteira, se você vai correr na rua. É esse cara que vai te falar. Então a primeira dica é, procure um profissional. Não tem dinheiro, não tá fazendo academia, não tá fazendo nada. Todo mundo conhece um profissional de educação física, é igual advogado. Todo mundo conhece. Então, procura o que você vai achar. Quem quer faz e acha. Então, eu, por exemplo, quis uma advogada, casei com uma. E aí facilitou Fica muito. A dica. Procure no Tinder. Isso. Ele procurou, gente. Colocou lá. Facilita muito. Pagava patrocinado para ver se achava desse jeito. Facilita muito na hora de fazer os processos, você casar direto com um advogado. Então fica a dica. Se você não tem dinheiro aí para pagar o profissional de educação física, gente, eu não tive critério nenhum para entrar no Tinder, mas vamos lá. Entra no Tinder e casa. Então essa é a primeira dica, que você tenha um profissional. Segundo, que você tenha um porquê muito bem claro. Eu tinha um porquê muito claro na corrida. Não tinha um propósito para correr. Ai, que legal. Hoje eu tenho um propósito para correr. Mas antigamente o propósito era emagrecer. Eu queria olhar no espelho pelado e falar, gostei do que eu tô vendo. E era isso que eu queria. Queria estar magra. Ponto. Não vou ficar aqui inventando moda, falando disso, de aquilo, outro, não. Hoje em dia a corrida tem outro papel na minha vida. Mas naquela época, era para me ajudar a emagrecer. Falaram que acelerava, então eu quis. Era assim que funcionava. Então você tem que ter um porquê muito forte. Para mim o porquê era esse, eu sempre fui muito disciplinada, então vou fazer acontecer. Eu preciso correr para emagrecer, então vamos correr então. Só que a corrida tornou-se um papel diferente, porque tem um estudo que fala, inclusive eu ouvi quem fala isso, Daniela Sicarelli no podcast do JJ. Ela falou que existe um estudo, eu procurei, tem mesmo, é bem legal, falando que se a gente passa 90 dias fazendo atividade física, isso vira um vício, ter essa endorfina colocada no corpo constantemente. Então você não consegue mais deixar de treinar. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo com a corrida. E associei isso tudo à corrida e virou tudo certo. Hoje ela é minha melhor amiga. E aí foi assim que aconteceu. Então hoje ela tem esse espaço, mas na época era a amiga que não me deixava comer doce. Chegava em casa e falava, não, eu corri, me matei, vou comer nada, não vou comer esses doces aqui não. Então isso começou a fazer sentido para mim nessas viradas de chave. Então, tenha um porquê muito claro. Quem tem um porquê muito claro supera qualquer como. Então, é independente daquilo que você vai fazer, você supera aquele processo porque você quer o resultado final. Então, isso é muito importante. Disciplina. Disciplina, falei, inclusive, no curso lá, gratuito, para quem estiver assistindo, né? Eu não vou deixar salvo. Aliás, não deixei salvo, então vocês não vão ver. Mas vai estar só para quem entrar no programa de corrida. E aí vai estar lá dentro. Mas assim, a base de qualquer coisa que você vai fazer na vida é a disciplina. E antes que você comece o mimimi de que não tenha disciplina, eu vou te provar que você tem. Vou falar o seguinte, preste bem atenção. Todo mundo na vida, um dia, não queria sair da cama para trabalhar. Já teve que trabalhar doente. Já teve que trabalhar por ter perdido alguém muito próximo. Já teve que sair na chuva, perdeu o ônibus, correu atrás do ônibus e mesmo assim chegou atrasado, tomou esporro e continuou trabalhando. 90% das pessoas que eu conheço que trabalham CLT, por exemplo, reclamam do salário, mas continuam trabalhando. Isso é disciplina. O boleto, ele é disciplinador, né? O boleto tá lá, é a tua motivação. Ele sempre vence. Então, você faz o quê? Corre atrás para pagar no dia do vencimento, certo? Então, para isso, você vai trabalhar. Faça chuva, faça sol. Se você tá com dor de cabeça, ninguém tá nem aí, que é o resultado. É assim que funciona. Então, todo mundo tem essa disciplina. Você só não aplica para a tua vida, o que seria muito diferente. Porque se você aplicasse, teria uma saúde melhor. Você com uma saúde melhor desempenha um papel melhor. Você desempenhando um papel melhor, você tem mais clareza na sua vida. Talvez você mude até a área profissional.
quando você tem essa clareza. A corrida dá essas clarezas para nossa vida. Então, e ao invés de ficar só utilizando a disciplina para algo que está te atormentando, cutuque ali e fala, opa, vou fazer diferente, vou usar para a área da minha saúde. Então você tem disciplina, você só não está canalizando ela para o local certo. Beleza. E é bom acrescentar, né, que você, por exemplo, começou sem nenhum objetivo e se apaixonou pela corrida de tal forma que hoje você busca a performance na sua evolução. Sim. Você virou meio que... Agora o teu olho pro alto tá lá em cima dos pódios lá, tá ficando difícil de segurar, né? Gosta de ficar lá tirando foto. Ah, minha mulher subiu no pódio, gosta. Ele gosta. Contanto que eu não tenha que fazer um pace de 3 para poder subir, não tem problema. Uma dica... Então, é assim. Aqui na mesa mesmo é um bom exemplo, né? Temos 2 pessoas com objetivos diferentes que dentro da corrida. Fazem a mesma coisa. Porque assim, entrar na corrida para a performance, você já tem que estar correndo um dia. Porque você não vai entender porque é que aquela pessoa tá correndo mais rápido que um bando de gente também que acordou cedo pra caramba pra correr lá e feliz. Então assim, você começa a correr, você fala, uau, olha o tempo que essa pessoa fez. E você pode olhar e falar, que legal, não quero isso pra mim. E tá tudo certo, tá tudo bem. Você olhar, às vezes eu ficava muito tempo depois das provas. Todo mundo quer correr mais rápido, tá? Só pra deixar isso claro. Eu gostaria de estar lá entre os primeiros. Só que aí eu entendo que eu preciso dessa disciplina e eu preciso, por exemplo... Aplicar essa disciplina para isso. Exatamente, então eu preciso treinar. E aí pra eu treinar, eu vou ter que acordar às 5 horas da manhã... Me dedicar para pagar esse preço. E como aí, não é o meu objetivo, não é algo que eu quero fazer. Mas você faz porque você ama isso e você gosta desse... Faz sentido para mim. Exatamente, para você faz sentido. Para mim já não faz. Por muito tempo eu parava as corridas, a hora que acabava lá, pegava... Não participava de todas as corridas, porque as corridas são pagas e eu não tinha grana para participar de tudo que é corrida. Aliás, a gente nem participa de todas as corridas que a gente quer. A gente escolhe ali porque não dá. E aí, legal, vou fazer essa prova aqui. Eu ficava assistindo premiação porque eu achava sensacional aquela mulherada. Nem olhava tantos homens, não, porque os homens por si só são mais rápidos, né? E aí eu olhava e falava, meu Deus do céu, cara, olha o que essa mulher fez, que feito, que legal, que não sei o quê. E aí começou a me cutucar aquela coisa assim, eu quero esse negócio aí de chegar mais rápido, será que um dia? Então ficou um será há muito tempo na minha vida, de será que dá? Será que? Só que eu tinha amigas que às vezes iam comigo e que só queria completar a prova. E eu já virava e falava, te encontro lá no final lá. Fechou? Cada um na sua. Por quê? Isso é respeitar o que você quer e respeitar o outro. Então não tem a necessidade de você começar a correr e necessariamente fazer mais rápido ou necessariamente você se tornar um maratonista. Não é todo mundo que quer e tá tudo bem. Sim. Então isso é uma parte muito importante, você entender o que a corrida vai representar para você nesse processo. É muito legal fazer 5 km. 5 km é assim, eu falo que é como se a gente fizesse uma formatura. Porque quando você faz 5 km é como se você se tornasse corredor. Não que 4, 3, não seja, não é nada disso. Mas é muito significante para quem faz 5 quilômetros. Porque quando você começa, fala, meu Deus, como que as pessoas fazem 5 quilômetros? Aí você faz e fala, meu Deus, eu fiz 5 quilômetros. Então isso começa a ter um peso importante. Aí você vai fazendo várias... Quer ficar o resto da sua vida fazendo 5? Tá tudo bem também. Tá tudo bem. É só você participar, fazer que aquele movimento da corrida faça parte do seu dia a dia e seja gratificante para você aquilo que você busca naquela prova, nos treinos, até mesmo porque 90% é treino, 10% é corrida de rua em prova. Então, você tem que se divertir 90% do tempo. É o meu caso mesmo. Eu que não sou... eu gosto de correr, acho legal, mas eu não gosto, por exemplo, de treinar para correr. Sabemos. Então, meu treino é outra coisa. Aí quando tem que subir na esteira, acho chatíssimo. Então o que acontece? Quando eu comecei fazendo 5 km, ok, foi muito bom pra mim. 10 já me machuca um pouco. Agora, no dia que eu fiz 15, meu irmão, que arrependimento.
Fiz 15 uma vez só. Provavelmente você que tá ouvindo esse episódio nunca mais vai ver eu repetindo esse feito. Porque... Não quer fazer São Silvestre comigo. Porque não dá, Só cara. porque é 15. Tem que treinar e eu não treino pra isso, entendeu? Então, mesmo agora a gente tá um tempo... Eu, pelo menos, tô um tempinho sem correr, né? Porque não teve nenhuma prova encaixada aí nesses um mês aí, Não, mais a ou gente menos. vai ficar até setembro. A gente tava correndo quase todo final de semana, a gente... Por causa da maratona, encaixei muitas provas. Sim. Então agora eu tô tipo um mês sem correr. Só que se amanhã eu tivesse uma corrida e eu tivesse que fazer 10 quilômetros, eu ia sentir um pouco mais, mas ia aguentar fazer. Dia 3 de setembro, acho que a gente tem 12. Se eu tivesse que fazer 5, eu aguentaria tranquilo, porque já faz parte meio que... Agora 15, já tem que treinar bem. E pra mim, treinar não é... E outra coisa que as pessoas pensam assim, eu faço 5, faço 10. Eu faço 10 e eu consigo fazer 15. Claro não é assim. Não funciona desse jeito. Até porque se for assim, se tu faz 5, tu faz 10, se tu faz 10, faz 15, se tu faz 15, faz 21, se tu faz 21, faz 42, daqui a pouco tu vira um ultramaratonista. É assim que eu penso. É assim que funciona na minha cabeça. Mas vamos lá, voltando para as dicas aqui, é isso que eu queria que vocês tivessem em mente, que vocês pegassem a corrida como parte de algo gratificante, de algo legal que vocês fizeram, de uma conquista pessoal, até mesmo porque algumas coisas assim, pace, vamos explicar, que a gente falou aqui também não explicou. Tem que traduzir para quem não conhece. É a quantidade de tempo que você leva para fazer 1 quilômetro. Então isso vai ser medido. Então, por exemplo, eu comecei, minha primeira corrida, eu fiz um pace de, se eu não me engano, era 5,59. Pra mim foi maravilhoso, gente. Eu nunca tinha feito nada, eu fiz em 5,59. Queria terminar, né? Eu queria terminar. Então a foto é horrorosa, porque eu tô colocando literalmente a língua pra fora, porque eu não estava conseguindo respirar. Mas eu terminei. Então aquilo foi muito gratificante. Com que tênis? O mesmo que eu treinei durante 6 meses, que eu ia trabalhar, que eu ia pro supermercado, que eu ia na feira, era o mesmo tênis. Quase não tinha sola. Inclusive, eu comprava uns negócios de cola lá e ficava refazendo a sola, porque era mais barato que comprar outro tênis. Inclusive, esse tênis tá num museu, né? Museu da Isa. Gente, eu me arrependo tanto de ter doado esse tênis. E vale $7 milhões hoje. Doei o tênis, teve gente que quis, olha isso. Ainda doei. Então, assim, fez parte dessa coisa de olhar e falar, nossa... E eu olhei aquilo e pensei, nossa, eu fiz em 5,59. E pra mim eu tava abafando, eu nunca tinha feito nada. Então, quando eu olhava, por exemplo, uma menina que subiu no pódio fazendo a 4,30, eu falei, meu Deus, como que eu faço pra chegar lá? Era assim, não era, é impossível. Eu falei, não, eu quero isso aí também. Hoje, fazendo 4,10... 4. Baixa, que não foi isso que deu hoje. Não, aqui treino de tiro diferente. Um treino de tiro diferente. Deu 3,40 lá. Mas foi legal. Foi o pace de queniano. Mentira, que os quenianos são surreais, os caras são demais. Então, assim, olhar hoje para os paces e falar, olha, eu consegui evoluir naquilo que eu coloquei. Chama-se RP. Vocês vão ouvir muito os corredores falando sobre isso. RP é recorde pessoal. Não é recorde comparativo. Não é você olhar para o outro e falar, olha que legal. Até mesmo porque você tem que se comparar com você mesmo. Isso eu acho bem legal na corrida. Isso a maioria muito dos legal. corredores, aliás, quase todos os corredores, tem eles sempre ficam trabalhando Exatamente. o RP, você que é tem o que próprio olhar, recorde. Você então, tem que olhar quem você era, com o tênis que você tinha, com as condições que você tinha. E você começou assim mesmo. E hoje, você tendo condições melhores, uau, você consegue treinar para isso. Uau, que legal isso. Então, RP, coloquem na cabeça de vocês. Pace é um RP, porque ele é a sua evolução pessoal. E é isso que é uma dica assim para vocês saberem e ficar gravado na mente. Tá, e pra gente finalizar o episódio, você quer deixar alguma mensagem, quer acrescentar mais alguma coisa pro pessoal aí que tá ouvindo e já tá calçando tênis? A cada 10 pessoas que estão ouvindo esse episódio, 7 já estão de meia. Eu quero que todo mundo fique assim mesmo. Então vamos lá. Inicialmente, esse negócio de corrida entrou na minha vida para mudar um pouquinho da minha história e mudou tudo. Então hoje não falo só sobre emagrecimento comportamental no perfil. Não estou aqui só falando, olha, vamos lá, você precisa de um nutri que te entenda, que o comportamento é emagrecimento. Não. Hoje em dia, consegui estruturar que um processo de corrida, a pessoa tenha esse processo de corrida junto comigo. Então, eu vou deixar a mensagem aqui, torne-se corredor ou corredora e junto comigo.
Então, assim, dia 8, vocês vão estar ouvindo esse episódio um pouquinho depois, tá? Mas dia 8/8, eu abri, ou para quem tá ouvindo aí, as inscrições vão estar abertas até o dia 20/8 de 2022 para o meu programa de corrida. Isa, mas você falou que você não é educadora física. Não sou, então trouxe um educador físico para dentro desse programa. Eu vou ser a parte que vai estar direcionando o comportamento de quem entrar, porque não é só uma questão, a gente tem que entender que isso é um estilo de vida e faz parte do comportamento. Você precisa ter metas, você precisa entender como isso funciona, enfim. E a parte técnica, que é a parte de treinos, é essa pessoa aí que é meu parceiro que vai passar, tá? Então isso vai ser... E aí a formatura, falei que 5 km era uma formatura, dia 27 de novembro, quem entrar para o programa vai ter camiseta diferenciada dentro dessa corrida. É uma corrida de rua de uma organização que eu peguei para a gente fazer parte disso, para vocês entenderem o que é uma retirada de kit e para correr comigo. Não vou correr para pódio, não vou correr para nada disso. Vou correr com os meus alunos, ou as minhas alunas, no caso. Né? Porque se eu não me engano... Apreciem isso, porque é muito difícil para ela correr devagar acompanhando as pessoas. Porque tem... Já sofri isso algumas vezes. O sentimento de competição para mim é muito difícil mesmo de controlar. A gente foi correr no Rio de Janeiro, eu ficava tentando bandar ela assim, ó, que ela ia um pouquinho na frente, eu tentava bandar e derrubar ela no chão para ela me esperar. Ele quis fazer o último treino comigo. Se lasca, é isso mesmo. Foram só 5 km, ele tá reclamando. Fui no pace dele. Desculpa, continua o pitch. Então assim, ó, esse programa de corrida é para quem não corre, ou para quem fez uma corrida ou outra e entende que precisa de mais técnica, precisa melhorar e, não tem grana para continuar fazendo com uma assessoria e tal. Então, assim, vai ter uma assessoria lá dentro, porque vai ter o cara lá falando com vocês, vai ter 12 aulas comigo e com ele algumas aulas, alguns treinos bônus presenciais diretamente comigo pra gente correr nos parques por aqui em São Paulo, e a corrida presencial, não tenho como mudar a corrida, então dia 27/11, a corrida aqui em São Paulo. Isa, sou de outro lugar, não quero fazer parte dessa corrida, ok, não faça a sua corrida virtual aí, sim. Mas legal é que você esteja aqui, tá? Fazer então, parte do processo e evoluir, né? Exatamente. Na verdade, a corrida no último dia lá, é meio que uma coroação. É uma coroação, é uma festividade, digamos assim. É uma formatura. Você saiu do zero e virou corredor. Mas se você faltar a formatura, você se formou, né? Sim. Então, vamos deixar isso pro pessoal que tá em casa. É uma comemoração. Se você não puder ir na formatura porque você é de outro estado, não tem problema. Você vai se formar do mesmo jeito. Mas se você vai receber for do outro estado, dá seu jeitinho aí, né? Se você for do outro estado, dá seu jeitinho aí. Vem de buzzer, né? Dá um... Tem... algumas meninas que vão vir de BH, então assim, a gente tá em São Paulo, mas tá aqui, ó, eu quero correr com todos vocês. Tá? Então legal. O recado é que vocês virem corredoras. Então é isso. Acho que a gente pode encerrar o episódio de hoje por aqui. Okay. Vamos deixar o seu Instagram aí para pessoal que gostou do episódio e quer saber mais sobre corrida e saber mais sobre esse evento aí que você tá montando, sobre esse programa que você tá montando, entrar em contato com você. Então, deixa aí pro pessoal as suas redes sociais. Entrem lá. Isa Domingues. Lá tem todas as informações. Quem quiser me caçar também é @eucarlos.castro. E agradecer aqui a ilustre presença do nosso querido produtor PI Produções. Que é @PIfoto7. Tem um 7, não tem? Não. Mas e o 7 é o quem? Outro, no pessoal, né? Então tá bom. Então é @PIfoto? Isso. Não tem ponto. Não tem eu. Não. Tá bom. Tchau, então gente. É isso. Valeu. Tchau.